meus irmãos, irmãs. Bom dia. Bom dia. Alegria mais uma vez estar aqui. E rogando a Jesus, né, que continue conosco nos nossos corações hoje e sempre, sendo nosso modelo e guia, que a gente tanto precisa. Como foi dito, hoje a gente vai trazer algumas reflexões sobre o tema, que é uma frase muito falada na doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Foi trazida lá por Kardec, pelos Espíritos através de Kardec, e a gente tem um capítulo inteiro lá no Evangelho segundo o Espiritismo que tem esse título, né? E a doutrina fala muito para a gente sobre caridade. Então a gente vai trazer algumas reflexões, sempre baseado em Kardec, baseado em Emmanuel, pedindo a ajuda de André Luiz também, para a gente poder ter um embasamento correto. E claro, né, recorrendo ao Evangelho, sempre tem lá as lições e nos ajuda. E a gente começa com a provocação, né, para a gente pensar um pouco o que é caridade. Né, a gente às vezes confunde a caridade, a gente vai falar sobre isso, né, só com a questão material, né, só dar alguma coisa para o outro. E aí, se a gente for buscar, eu achei curioso quando eu fui buscar o significado, tem diversos significados. Mas aí fica a primeira reflexão sobre a caridade, que foi o primeiro ensinamento que eu acho que eu tive na doutrina quando a gente começa a fazer alguma coisa e entender esse processo de reforma íntima de caridade. Essa definição pega muito isso, porque as que eu trouxe dizem o seguinte: é o ato pelo qual se beneficia o próximo e a disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade. E se a gente lê isso aqui num primeiro momento sem desnudar as nossas vaidades, o nosso orgulho, a gente realmente acha que beneficia o próximo, é o outro, e a gente acha que aquele que está em situação de inferioridade é o outro também. E é claro, muitas vezes a gente está ali ajudando, o outro está numa situação que também é desafiadora. Mas a gente, quando começa a fazer alguma coisa, independente da doutrina, mas quando a gente começa a servir de alguma forma, a primeira percepção que a gente tem muito forte, eu tive isso muito, é que quem se beneficia é o próximo, é a gente. A caridade é uma grandíssima oportunidade que a gente tem de evolução, porque a gente beneficia primeiro a gente. Aquela frase, né, tem até uma música: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Então, a gente se beneficia em primeiro lugar. E a disposição favorável em ajudar alguém em situação de inferioridade, a gente somos nós. Não nos enganemos, a gente está aqui encarnado na Terra porque temos uma situação de inferioridade. Exceto se tiver algum missionário aqui, ou alguém num grau muito fora da nossa média, mas de forma geral, nós estamos nessa situação de inferioridade. Buscando, sem dúvida, muito melhor do que já fomos, sem dúvida. Não vamos também nos colocar de uma forma com uma baixa autoestima. A gente está buscando, mas a gente está nessa situação. E aí, quando a gente começa, eu trouxe 3 exemplos aqui de tarefas, de ações que a gente toma, e que, se a gente olhar bem a fundo, a gente percebe quem está sendo ajudado. Alguns podem já ter participado das 3, alguns ainda não participaram de nenhuma, talvez um dia vão fazer, vão se lembrar dessa fala. A primeira delas é a campanha do quilo. Quando a gente vai fazer campanha, quando a pessoa começa a fazer campanha do quilo, a primeira visão que a gente tem é que eu estou indo ajudar a levar alimento, mantimento para quem precisa. E é isso, que aí a gente vai lá, deixa a mensagem, pega o alimento e devolve lá para a casa de origem para poder fazer a distribuição. Só que aos poucos a gente percebe que a campanha do quilo, que o alimento, que a arrecadação, isso é só uma desculpa para a gente poder exercitar um monte de outras coisas. Então, quando a gente faz campanha do quilo, aí a gente exercita a paciência, a gente tem que exercitar a humildade, né? A gente bater na porta de alguém para pedir, a gente tem que exercitar, a gente fica esperando, a gente toma não. A gente muitas vezes é xingado, né? Eu não ajudo essa religião, eu não ajudo o espírita,
ou seja, é um movimento ali que o beneficiado e quem se desenvolve ou tem uma grande oportunidade de se desenvolver somos nós que estamos lá fazendo. Uma outra tarefa que é interessante quando a gente tem oportunidade é a conversa fraterna, né? Muitas casas têm o atendimento fraterno, conversa fraterna, e a gente às vezes vai lá para ouvir, para dar uma palavra de consolo, para dar uma direcionada ali em quem está chegando. Só que aí quando a gente vai fazer, a gente começa a ouvir as histórias e a gente percebe que a gente está ali para aprender. Então também é uma outra oportunidade que a gente tem de troca, eu diria. Porque é claro que a gente também está contribuindo de alguma forma, mas que a gente está recebendo. Ô Alexandre, não é à toa que os terapeutas também se curam, né? Enquanto eles estão curando, eles estão curando também, né? Dentro deles aquilo que eles estão curando no outro. Né? Psicólogo, terapeutas de uma maneira geral. E a conversa fraterna é isso, né? A gente está com um problema em mente e de repente senta alguém na nossa frente e relata alguma situação que faz a gente entender que está tudo certo. Né? Então a conversa fraterna é isso, é uma cura mútua, né? A gente vai se ajudando. E as visitas fraternas, de uma forma geral também, né? Quem já teve a oportunidade de fazer visitas, que às vezes visita numa situação de moradia muito difícil, com problemas muito sérios, então também é uma oportunidade. Então a caridade, meus irmãos, começando a falar, ela é essa ferramenta divina para o nosso desenvolvimento. E Deus é tão perfeito que Ele nos deu uma ferramenta que, de quebra, ainda permite ajudar o outro. Mas que a gente está se ajudando em primeiro lugar. E a gente vai entender aqui, quando a gente fala de caridade, que a caridade passa muito da questão material. Então nós não estamos falando só de matéria, de dinheiro, tem muita coisa que a gente pode fazer como uma caridade. E a gente tem a oportunidade o tempo inteiro de fazer. Lembrando que ao fazer, aí vou antecipar uma frase de uma lição que tem de Emmanuel aqui, lá no fim, se der tempo a gente vai ler, o Emmanuel no livro Linha de Luz, na lição 62, Luz Inextinguível. Vou ler só essa frase, se der tempo depois a gente avança. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então quando a gente fala em caridade, é claro que pensando em Paulo, pensando lá na carta de Paulo e pensando em todas o que a gente escuta, a gente sabe que a caridade tem que ser feita de coração. A gente não vai fazer para ter a troca, para receber. Mas isso é lei. Querendo ou não, a gente vai receber. E aí a gente entra numa outra seara, que é a questão da lei de causa e efeito, e tudo que a gente fizer, a gente vai ter um retorno. Seja positivo ou não. Mas não adianta a gente não querer. Não, eu sou tão humilde, eu sou tão evoluído que eu vou fazer e não quero receber. Tudo bem, mas você vai receber. Não tem escolha, a gente vai receber de alguma forma. E, voltando aqui, falando do Evangelho, né, o Evangelho tem um capítulo, então, capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. E é curioso que o Chico tem uma frase atribuída a ele, eu não sei exatamente se é dele, em qual contexto, mas é atribuída a ele, que ele fala o seguinte, que se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, que ele teria deixado o Espiritismo. Que a questão é, fora da caridade não há salvação. Então percebamos que Kardec não fez alusão a nenhuma religião. Até porque a religião é para nós que ainda precisamos, mas nós podemos ser caridosos sem estar ligado à religião nenhuma. A caridade não necessariamente está ligada à doutrina ou aos nossos irmãos católicos ou qualquer outra religião. Caridade é a conduta, é a forma de viver, é o dia a dia. Quem dera, né, se o nosso desafio fosse só aqui na casa espírita, fosse só na igreja. Quem dera se fosse. Porque aqui, inclusive, é tão mais fácil, né? Aqui todo mundo se abraça, aqui todo mundo, ninguém critica ninguém, todo mundo aqui é gostoso demais, né? Casa espírita é um lugar onde a gente fica no nosso melhor ali. Agora, a vida ao vivo é lá fora. É na hora que a gente pega o carro aqui e já pega o trânsito aqui e já começa. Isso é a vida ao vivo. Então, caridade não está ligada à religião, meus irmãos, está ligada à conduta, está ligada à forma de viver. E Kardec traz, através dos espíritos, os espíritos trazem através de Kardec, lá nesse capítulo, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade.
isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, de forma geral, se a gente for resumir a moral do Cristo, quando a gente fala em cristão, o que a gente está falando? A gente está falando na caridade e na humildade, é servir o próximo e entender a nossa posição, onde nós estamos e quem nós somos. Se o próprio Cristo se considerava, entendia a sua posição, aí descendo um pouco o Chico, quando tinha as frases icônicas que acabaram ficando aí depois, quando o Chico, com todo o carinho de Emmanuel, daquele jeitinho dele, quando o Chico disse que era um verme, e se reconhecendo já numa posição muito aquém de que muitos o colocavam, e o Emmanuel provoca: Chico, cuidado, que o verme cumpre todo o seu papel. E aí o Chico disse que ele era um subverme. Ele se colocou como um subverme, porque o Emmanuel ainda deu nele uma provocada de que para se chamar de verme é perigoso, talvez você nem seja o verme. Então a gente reconheceu onde nós estamos, a humildade. E aí o Cristo, se a gente pegar, isso está no próprio Evangelho, mas é uma transcrição lá de Mateus, no capítulo 22, quando falamos sobre o maior mandamento. E aí é uma fala do Cristo, e vindo do Cristo realmente se torna o maior mandamento. Jesus sendo questionado, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí o Kardec vem dizendo que a gente não pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, e todos os deveres se resumem nessa máxima, e aí que surge essa frase: fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente pensa na caridade em vários âmbitos, como que a gente vai se dizer cumprindo a lei de Deus se a gente não for caridoso? E aí a caridade de forma muito ampla. A caridade, voltando aqui na definição que nós trouxemos, do ato pelo qual se beneficia o próximo. E aqui, essa definição não vem do Evangelho, mas ela não está dizendo sobre o ato financeiro, não está dizendo sobre o ato material, não está dizendo sobre ter ou não ter dinheiro, porque muitas e muitas vezes nós caímos numa grande cilada de associar fazer caridade quando eu tiver dinheiro. Quantos de nós já não condicionou: quando eu for promovido, eu vou ajudar; quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou; quando eu me aposentar. E a gente cria um monte de situações, e muitas das vezes associando ajudar alguém com a questão material. E é claro, a questão material, nós estamos nesse mundo, óbvio, é importante. Então tem gente que precisa. Não adianta, se a gente chega numa casa onde eles não têm o que comer, não adianta a gente chegar lá e falar: meu irmão, o Evangelho, olha aqui o Cristo, a humildade. Não adianta. Tem 3 crianças, tem um marido, uma esposa, naquele momento eles precisam de arroz e feijão. É aquilo, e ponto. Ao mesmo tempo, isso vai ser sustentável ao longo prazo? Não vai ser sustentável. Então a gente, é claro, o material é importante, mas a gente tem muito mais do que o material para a gente fazer e praticar a caridade do Cristo. A gente não viu, não tem nenhum relato aqui no Novo Testamento do Cristo dando nada para ninguém. No entanto, nós sabemos o quanto ele fez. E aí, de novo, tirando do Cristo que está muito acima, se a gente traz para outros aqui na Terra, missionários que passaram aqui, se a gente pegar o Chico, por exemplo, e também vamos tirar de lado os livros, que foi uma outra doação, se a gente pensar no que o Chico fez para o próximo, e aí tem muitos casos, se a gente pegar lindos casos do Chico Xavier lá, tem um monte de história do Chico, de tudo que ele fez, de muita coisa que ele fez, tudo, não tem nem como. E nada envolvia material, muito pouco envolvia material.
era realmente a doação do tempo, a doação ali da escuta, né, uma palavra amiga, às vezes uma mensagem, às vezes o evangelho, e a gente ainda às vezes se pega, né, considerando que eu não posso ajudar ainda porque eu não tenho. E aí a gente vai ter aqui algumas lições vindas deles, né, de André Luiz, de Emmanuel, que vão ajudar a gente a pensar. Quando a gente pega lá no próprio Evangelho, e uma passagem que é muito falada também quando se fala em caridade, quando se fala em amor, é a carta de Paulo aos Coríntios. Né, quando a famosa frase que sem amor, né, virou música, enfim, mas quando ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, e aí ele discorre, não vou fazer a leitura toda aqui. Capítulo 13, versículos 1 a 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí dentro dessa passagem, aí sim eu acho que vale a gente falar aqui, olha só como é que Paulo classifica a caridade, deixando de lado a questão só material. A caridade é paciente. A caridade é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses. Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Paulo não falou nada aqui da questão material. Mas olha como ele começa, a caridade é paciente. Quando a gente pensa nisso, às vezes basta a escuta ativa por 5 minutos que a gente já está praticando um grande ato de caridade. Às vezes a gente quer, eu sempre falo o mesmo exemplo, mas é porque para mim é o mais fácil da gente materializar o exemplo, né? Muitos de nós já dissemos ou já ouvimos que eu vou abrir uma creche, um abrigo para criança. E eu não tenho um minuto de paciência com as crianças que estão no meu meio. Sejam filhos, sejam sobrinhos, sejam netos, mas eu prego que eu só não abro um abrigo porque eu não tenho dinheiro. E eu estou me enganando. Não é só sobre o dinheiro. Eu vou abrir um asilo quando tiver condições, porque e aí eu não tenho paciência com os idosos que estão próximos de mim. Sejam pais, sejam avós, quem os tem. Não consigo conversar, não consigo ouvir 5 minutos. Nossa, que chato, você está repetindo a história de novo. Nossa, estou ali nervoso com aquilo. Ou seja, será que isso é uma forma de ser caridoso? Será que isso é uma forma da gente praticar o amor do Cristo? Essa paciência que o Paulo traz aqui não é invejosa. A gente às vezes tem inveja do material, da família, a grama do vizinho sempre é mais verde. E a gente não sabe aquilo que aquela pessoa está fazendo, está passando, está vivendo. Aquela velha história do irmão que chegou até o Chico muito endinheirado e passando por dificuldades em função da perda do filho. Uma história que é famosa, que o irmão queria uma comunicação do filho, e enfim. E aí quando ele sai, o Chico diz para quem estava com ele na época: nossa, esse irmão é tão rico que ele só tem dinheiro. Às vezes a gente atribui isso como o melhor, mas quem tem dinheiro às vezes está vivendo bons perrengues. A grana, o dinheiro, a questão material nem sempre, ou quase nunca é sinal de felicidade. Até porque junto vem um pacote de provas também, que só quem vive deve saber que não é fácil. E lá dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, existe esse relato da própria carta de Paulo, e aí depois o próprio Paulo, a bênção aí da doutrina, o próprio Paulo, em Paris, 1860, traz uma mensagem que está lá no Evangelho. E é uma mensagem muito, muito bonita, muito bacana, porque ele já começa a falar aqui, o que a gente vai falar mais à frente em outro capítulo, sobre a caridade material e a caridade moral. Porque, de forma geral, ele fala sobre a caridade na Terra, enquanto encarnados.
gera paz, orienta a conduta, evita o mal. Então, tudo isso é caridade. Aquela palavra que a gente dá, às vezes, para interromper uma confusão, isso é caridade. O oposto, se a gente tem, às vezes, a oportunidade de interromper e a gente joga gasolina no fogo, né? Não, vai lá mesmo. Fulano, você vai deixar fulano falar assim com você? Eu estou pondo fogo. Estou pondo gasolina no fogo. Mas eu posso ser caridoso, cara, esfria a cabeça. Não faça isso agora não. Não vai fazer isso nesse momento, depois você resolve. Olha só que ato de caridade. Eu estou evitando, às vezes, uma briga ali que pode ter consequências por muitas existências. Isso é um ato de caridade. E aí, quando a gente pensa na vida espiritual, o que mais nos garante evolução do que fazer caridade? Nesses âmbitos todos. Não tem nada além. O que a gente pode fazer hoje não tem nada mais do que ser caridoso. Viver a conduta dessa forma. A caridade, às vezes, pode passar só pelo silêncio. Silêncio também é caridade. Né? Porque, às vezes, a gente tem, na nossa condição atual, a gente ainda tem veredito para tudo. Nós somos ótimos juízes. Então a gente é bom em dar veredito para todas as situações. Fulano, mas fulano também fez isso. Tal coisa, não, mas você viu o que ele fez? Merece, é isso aí. Tal coisa, aí a gente começa a dar os vereditos. Às vezes o silêncio já é uma caridade. A pessoa que ao menos precisa, em determinados momentos, é de alguém jogando mais terra em cima dela. E às vezes a gente faz isso. A pessoa às vezes já está mal, ela já tem a própria consciência dela, está gritando na cabeça dela. Porque ela sempre grita, a consciência, querendo ou não, ela sempre grita. E às vezes a gente, ao invés de calar, a gente vai lá e joga mais. No trânsito, a gente sempre fala, no trânsito é uma dificuldade de muitos de nós. Primeiro a gente xinga, grita, abre a porta, abre a janela. Hoje em dia se mata no trânsito. E aí a gente começa um processo, né? E o silêncio passa por esse processo. Até que a gente vai conseguir fazer uma prece para aquele irmão que fechou a gente no trânsito, vai com Deus. Se deve estar com algum problema, a gente vai com Deus. Aí a gente conseguiu, né? Mas o silêncio não é esse caminho. A gente deixar de lado essa situação que às vezes a gente mesmo causa. E se a gente pegar o Cristo, em alguns momentos silenciou. E será que ele não tinha resposta? Será que ele não tinha o que falar? Será que ele não sabia o que falar? Óbvio que sabia, óbvio que tinha, óbvio que podia, tinha moral, mas silenciava. Então o silêncio também é uma forma de caridade. A gente, hoje em dia, em épocas de polarização, em épocas de rede social, a gente ganhou uma obrigação de se manifestar sobre tudo. Sobre tudo, sobre política, sobre futebol, sobre A, B, C, tudo a gente tem que dar uma opinião. Isso é que é legal. Nada. O silêncio é bom demais. Às vezes é o remédio para determinados momentos. Ficar em silêncio. E aí, não tem outra forma da gente evoluir, meus irmãos, que não seja pela caridade. O Paulo, resumindo a mensagem, um dos resumos aqui, da mensagem de Paulo nessa carta, nesse trecho, é isso, não tem outra forma da gente evoluir que não seja pela caridade. Esse vai ser o nosso caminho. O Cristo é o caminho e a gente chega até Ele fazendo caridade, ajudando o próximo. E lembrando que essa caridade vai estar sempre ajudando a nós mesmos. Nós somos os primeiros beneficiados em qualquer ação que a gente faça. Se eu fico em silêncio numa situação como essa que a gente falou agora, eu sou o primeiro beneficiado, porque eu não me estresso, eu não crio no meu corpo uma reação que não precisava. Então a fala de Paulo passa muito por aí. E aí lá no capítulo 13, que é um capítulo do Evangelho que se chama Não saca a vossa mão esquerda e dê a vossa mão direita, tem a fala da caridade material e da caridade moral. Que a gente vai falar um pouco aqui para exemplificar essa situação de desmistificar a questão de a caridade ser só material.
E aí o Evangelho, Kardec se preocupou e os Espíritos orientaram para que tivesse um item específico dentro desse capítulo falando da caridade moral e da caridade material. Para a gente entender com clareza que caridade transcende o material. A gente tem muito como ser caridoso, deixando de lado a parte material. E aí a provocação primeira que a gente faz nesse item é o seguinte: vamos imaginar, pensando na caridade não só na material, vamos imaginar um mundo hoje. Como seria o nosso mundo hoje se a gente não tivesse ódio entre ninguém sobre nada? Então, questão política, guerra, território, economia, essa situação toda. Não há ódio, não tem sofrimento extremo. Então, a gente hoje vive extremos, né? A gente tem gente que tem uma condição muito favorável, material, de instrução, e outros com uma situação completamente extrema. Como seria se a gente tivesse uma equidade maior? Né? Como seria se todos tivessem acesso às mesmas coisas? Tivessem a oportunidade de ter as mesmas experiências? Será que o mundo seria melhor ou seria pior? E eu não estou falando aqui sobre política, sobre regime, não é sobre isso não, estou falando sobre fraternidade. Né? Como seria o mundo se a gente não tivesse ódio e tivesse essa igualdade maior? E essa desigualdade, não existisse essa desigualdade tão profunda, eu acredito que ele estaria no céu. Esse é o céu. Esse é o que a gente está imaginando de bom. A gente ter nenhum ódio, só amor, e ter todo mundo com a oportunidade de viver as mesmas coisas. E aí a caridade moral, a caridade material, a gente ajuda com recursos. Então tem gente nesse mundo, já que a gente não tem essa igualdade que a gente trouxe, então sim, a gente tem ainda uma necessidade muito grande de ajuda material. Então fique claro também que a gente percebe as casas, as igrejas, os movimentos acontecendo para arrecadação, para determinadas situações, que é o material que ajuda. Então a gente precisa também entender essa ajuda quando a gente pode também, deve ajudar dessa forma. Não adianta eu chegar, né, a gente teve recente a questão das chuvas, não adianta eu chegar para esse irmão só com o Evangelho, apesar de também ser bom, mas não adianta eu chegar para ele que perdeu todo o seu lado material, que não tem mais nada, perdeu o colchão, perdeu tudo, e falar do Evangelho só para ele. Não vai resolver. Então, material, sim, a gente precisa socorrer e compartilhar o que a gente tem. Aquela história, né, de que caixão não tem gaveta, é o que a gente tem que lembrar sempre aqui. Não estamos fazendo, a doutrina é muito bacana por isso, porque nunca ouvi na doutrina nenhuma alusão à proibição de ter. Condenação pela riqueza, não existe isso na doutrina. A gente tem que ter cuidado em como a gente usa os recursos que nos são dados, sejam eles materiais ou não. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, mas não tem proibição, tudo pode. Então a gente pensar sempre nisso, né, no compartilhamento. Agora, a caridade moral, esse é o nosso grande desafio. Porque quando a gente pensa em caridade material, se a gente tem muito dinheiro, se a gente tem muito recurso material, a gente pode ajudar, mas vocês concordam que isso é o mais fácil? Jesus trouxe lições para nós, né? Lá, quando a mulher dá uma moedinha e aí é criticada, não, mas ela deu porque ela não tinha. Então, quando a gente ajuda materialmente e a gente tem uma abundância muito grande, isso está invalidando a ajuda de forma alguma. Isso vai alimentar, isso vai ajudar quem não tem da mesma forma. Mas é muito mais fácil para quem tem fazer isso, não tem dúvida, é muito mais simples. Agora, a caridade moral aí já muda de nível, né? Que a caridade moral, vamos pensar aqui, a primeira coisa, suportar os outros. Isso é caridade moral. Então é suportar aquele familiar que desafia a gente. É suportar aquele colega de trabalho, aquele chefe, aquele colega que
quer passar a perna na gente, ou que a gente tem alguma questão que às vezes a gente nem entende, mas que tem. É aquele marido, aquela esposa, que a gente tem questões que não é à toa que nós estamos aqui. Então, começa aí um nível 1. Porque quem tem o bem material, tirar lá e dar para o outro, claro, tem um ego, tem um desapego, tira, entrega, ótimo. Agora, suportar o outro, aí muda um pouco. Aí o desafio começa a ficar mais... Porque aí não é dinheiro, não é sobre ter, não é sobre fazer o Pix. Né? A gente tem que conviver, a gente tem que ir lembrando que sem isso não vamos para frente. Não tem essa de vou avançar e deixar isso para trás, a gente vai precisar uma hora resolver certas pendências. A gente vê, André Luiz tem muitos relatos, né, pessoal? Muitos relatos de situações onde as encarnações vão acontecendo para a gente ir resolvendo aquelas questões que a gente não suportou em determinado momento. Então vamos trazer um exemplo de caridade lá do próprio André, da obra dele, né, não dele diretamente. Lembrando a história, André Luiz desencarna, médico, tinha uma situação aqui favorável. Quando encontra com a mãe, lá no plano espiritual, depois de um tempo, ele questiona a mãe sobre o pai. Né? A mãe estava numa esfera muito superior ao nosso lar. E a gente desejoso de ir para o nosso lar. Né? A mãe de André Luiz está muito acima do nosso lar. E ela vem até o nosso lar, conversa com ele, e ele pergunta do pai. E aí a mãe relata que o pai estava numa situação difícil, de sofrimento, e que ela iria reencarnar com o pai. Estava preparando, ela disse que estava tudo resolvido, que eles iam reencarnar, e iam reencarnar com as duas amantes do pai. Duas. Na falta de uma, ele tinha duas amantes. E aí André já regala os olhos, né? Meu Deus, vai reencarnar com as amantes. E aí ela fala, eu vou reencarnar, nós vamos nos casar de novo e elas vão vir como nossas filhas. Olha só, isso é ou não é caridade? Porque ela estava numa outra esfera, ela possivelmente não precisava de fazer isso, mas ela estava fazendo por ali. Claro, como eu disse, ia fazer bem para ela de alguma forma, mas ela ia reencarnar, receber as duas amantes como filhas, e ela ia estar ajudando as amantes, e ajudando ao marido, ao pai de André Luiz na última encarnação. Quantos de nós estão prontos para fazer isso? E aí vamos reduzir, né, o nível, porque aí é pesado demais, né, reencarnar com as duas amantes, ser marido ainda, mas aqui o nosso mundo. A gente está dando conta, às vezes, de vencer aquela dificuldade que a gente tem, porque, claro, nós temos. Claro que a gente tem. Tem aquele que a gente tem uma afinidade enorme, que a gente encontra ali e parece que a gente já conhece de encarnações e deve conhecer mesmo. E enquanto tem outros que, nossa, a gente convive, e é difícil de não suportar. E aí é o primeiro ponto que a gente provoca, né? Suportar os outros. Essa caridade é difícil e é uma forma que não envolve questões materiais. Um outro ponto que é legal da gente pensar no André Luiz, pegando o gancho do André Luiz. André Luiz, enquanto encarnado, na última encarnação que se teve conhecimento, era médico, e ele atendia, em determinado momento, ele atendia pessoas que não tinham condições de pagar pelo serviço médico. E lá em nosso lar, ele vai ter notícia, ele percebe um espírito, uma mulher, orando por ele todos os dias, pelo atendimento que ele deu a ela, não tendo condições de pagar por aquele atendimento. Então, olha só, ele fez caridade. E se eu não estou enganado, no atendimento que ele fez de má vontade. É uma vontade. O relato é esse, né? O relato é que ele não fazia com muito bom grado, não. Ele fez assim, eu acho que meu livro aborda isso, não estou enganado. Eu acho que sim, acho que tem mesmo uma parte que deixa entender que ele não fazia muito feliz, não. Mas só ficar ali.
E olha só como eu disse, né? É lei. A gente recebe. Agora, é óbvio, quando a gente faz de bom grado, tudo melhora, né? Basta a gente ir em algum local, alguma instituição e procurar atendimento. A gente prefere ser atendido por alguém que está bem, sorridente, com boa vontade, ou alguém com má vontade? Alguém melhor. É bom para ela e bom para nós. Então, a mesma coisa. Mas é lei. Se a gente está fazendo o bem, a gente recebe. E André estava lá recebendo as vibrações dessa prece por algo que ele fez. A Adriana lembrou bem aí, dá a entender que nem fez de tão bom grado ali, e ele estava recebendo os benefícios dessa situação. Então a gente recebe. Um outro ponto que a gente tem não revidar a ofensa. Isso é uma forma da gente ser caridoso. E vamos nos lembrar do Cristo. Não é ser bobo. Jesus não era bobo. Jesus não deixava, não é deixar o outro pisar em cima da gente e não fazer nada, não é sobre isso. Mas a gente tem às vezes uma sede de vencer discussões na hora ali, e o outro vem, a gente quer revidar na hora e quer sair vitorioso daquela discussão de qualquer maneira. Isso é uma forma de a gente ser caridoso. E de novo, caridoso primeiro com a gente. Quando a gente deixa de entrar numa briga, primeiro beneficiar somos nós. E essa é uma forma. A gente deixar de lado isso. Querer vencer todas as discussões, nós estamos mortos. Não vamos vencer. Até porque a gente tem que se lembrar que nós somos imperfeitos também. Muitas vezes o fato da gente querer vencer as discussões é a gente se colocando acima, né? Colocando melhor. E não somos. Então, isso... Não julgar. Esse é fácil, né? Ainda mais hoje com as informações como estão aí à mostra para todo mundo. Não julgar. Essa é uma forma da gente ser caridoso. O não julgar o outro. E por que o julgamento é tão perigoso? Porque nós, enquanto juízes, nós estamos trabalhando com uma página do processo. Para quem é do direito aí, né? Uma página. Então, às vezes o processo tem uma pilha, hoje não tem pilha mais, mas é eletrônico, mas aquelas pilhas de papel. E eu estou com meia página e estou querendo julgar o processo inteiro com aquela meia página. Fulano é isso, aí ele está passando por isso, está vendo? Por causa disso, que ele fez isso, fez aquilo. E eu estou enxergando uma miopia. Estou vendo um pontinho na mesa, eu não estou enxergando mais nada no todo. E a gente costuma, ou costumava, quem já está dando conta, fazer dessa forma. E aí, se a gente for pegar o nosso modelo, o que Jesus fez no momento da mulher adulta? Porque ele tinha um processo todo nas mãos, sem dúvida. Ele tinha todas, ele deve ter puxado lá na hora todas as encarnações, desde a criação daquela irmã. Ele tinha moral para fazer isso, porque já é um espírito Cristo. Então ele, teoricamente, podia julgar. E o que ele fez? Trazendo para nós o exemplo da caridade moral. Ela já estava fugindo para ser apedrejada. Ia fazer bem de Jesus na hora lá, registrar mais alguns versículos do Evangelho ali com lições para ela. Que é isso, que os mandamentos dizem isso, que a moral diz aquilo. Ele podia, ele tinha moral para fazer isso. E ele ficou calado. Ele silenciou e deixou o povo lá na bagunça. A fala dele foi simples: aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. E pronto, acabou. Vou lá esperando para ver quantas pedras iam surgir. Foi embora um, foi embora outro, foi embora outro, e no final ficaram ele e a mulher adulta. E a fala dele é simples. Também poderia, nós talvez evoluindo um pouquinho, a gente ia esperar todo mundo ir embora e ia lá dar o sermão. Ele não, aí ele dá mais um exemplo. O que ele faz? Cadê os que estavam te acusando? Eles se foram. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É um registro que nós temos.
Ou seja, isso é uma forma de caridade. Porque tudo isso que a gente está dizendo aqui, meus irmãos, se fosse fácil, a gente não estava aqui encarnado, a gente não estava aqui domingo de manhã ouvindo, eu não estava aqui falando para vocês. É óbvio, é difícil. A gente ainda tem um bichinho ali de julgar, de achar, a gente acha tudo, né? Acha isso, acha aquilo. É difícil mesmo. Agora, o grande ponto é a gente ter essa consciência e buscar. E quando a gente se espelha no Cristo, essa foi a conduta dele. Então, isso foi o que ele fez. Não julgou uma situação. Então, a caridade moral foi praticada ali. E aí, um outro ponto, nós estamos chegando no fim, quando a gente fala em caridade, deixar de fazer o mal é uma caridade. Nós vamos deixar de fazer o mal. Nós já estamos fazendo algo melhor. Mas nós aqui já temos condição de entender que só deixar de fazer o mal não é suficiente. A gente precisa fazer o bem. Então, aquele bem que a gente deixa de fazer quando a gente pode, de certa forma, vai ser trazido para nós em um momento. Eu nem vou dizer sobre o cobrado, porque fica uma troca muito ali, né, de cobrança. Não vou trazer por aí, mas em algum momento aquela oportunidade que a gente deixou passar vai ser trazida de volta e aí nós vamos olhar para trás e arrepender, muitas vezes, de não ter feito aquele bem que a gente poderia ter feito. Então, a gente perder a oportunidade de fazer o bem é uma perda, nós estamos atrasando a nossa jornada. E aquela velha história, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a nossa responsabilidade aumenta demais. Então, sinto informar-lhes, mas a partir de agora vocês já estão sabendo. Nós precisamos fazer todas as oportunidades. Porque isso vai ser cobrado. É aquela velha história que quando a gente estuda, e aí a gente vai lá fazer uma prova e vai lá para a escola e chega no dia e alguém te conta que tem uma prova naquele dia. E você esqueceu. Você viajou lá, não anotou, esqueceu que tinha a prova. E aí você vai lá e fala com o professor, eu não sabia que ia ter a prova, tá, mas faz aí a prova. Você vai lá, pega a prova, faz. E o professor, muito benevolente, sabendo que você não sabia da prova, ele vai considerar todos os raciocínios que você tentou trazer naquela prova. Então, se é uma questão matemática lá, vai considerar a ideia que você teve da conta que você tinha que fazer lá, se é outra matéria, não, ele teve essa ideia faz sentido, ele vai considerar. Agora, vamos para o outro oposto, que aí já começa a encaixar na nossa situação. Nós vamos lá fazer a prova e por algum motivo, na hora que a prova vai começar, o professor entrega para a gente um papel e fala assim, toma, esse aqui é um gabarito da prova. Quanto ele tem que tirar na prova? Total. E na hora dele corrigir a nossa prova, ele vai conferir linha por linha. Por quê? Porque ele entregou o gabarito para nós. A gente tinha um gabarito na mão. E aí, se a gente sair errando as questões todas, não tem consideração. Não adianta. Ah, mas essa aqui eu quis dizer. Não, você tinha um gabarito. Você vai ter que repetir. Ou seja, a gente sempre pode repetir. Não tem condenação eterna, a doutrina deixa claro para nós. Não existe o inferno eterno, nós vamos repetir. Nós vamos repetir. Nós vamos repetir. Tem jeito. Agora, nós temos um gabarito nas mãos. E brincadeiras à parte, independente da doutrina, independente do que a gente está falando aqui hoje, se a gente pensar no Cristo, com pequenos exemplos, como essas situações que a gente fala, né, que a gente tem do dia a dia, pensando no Novo Testamento mesmo, de registros como a mulher adúltera, como outras situações que Jesus tem registrado nos evangelhos, o gabarito está lá. É difícil seguir o gabarito, é difícil a gente seguir ali no dia a dia. Mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, vai ser cobrado da gente dessa forma. Então a caridade, para a gente finalizar, que a gente consiga, como a nossa irmã até disse aqui no início, né, pensar a respeito e praticar aquilo que a gente está ouvindo aqui, no nosso dia a dia, pensar sobre o que eu estou fazendo,
se está em consonância ou não com o Cristo. É difícil. É difícil. No nosso dia a dia, a gente tem família, a gente tem esposa, tem marido, tem filho, tem conta para pagar, tem trabalho. É difícil. Se fosse fácil, a gente não precisava estar aqui. Mas se a gente começar no dia a dia, aos poucos, silenciar, não julgar, e se a gente tiver ainda muita dificuldade, vamos conta-gota, vamos ser humildes. Porque não adianta também, poucos de nós vão dar conta de sair daqui hoje também e fazer uma reviravolta e pronto, virar Cristo. Não é assim também. Então vamos ser humildes, vamos reconhecer a posição que a gente está. Então se a gente tem o costume de falar mal do outro todos os dias da semana, vamos fazer um combinado, vamos falar só 3 vezes por semana. Só 2. Essa semana eu só vou falar mal segunda, quarta e sexta. Aí na semana que vem eu já falo só terça e quinta. Aí na outra, não, vamos no sextou ali, só na sexta eu falo mal. Vamos aos poucos. Porque não adianta, a gente não vai dar salvo. Se isso é algo que ainda está muito forte em nós, a gente vai levar tempo para poder mudar. Mas é isso, a verdade é isso. A gente tem que respeitar também, a gente tem que ter caridade com a gente também. Se a gente colocar uma cruz nas nossas costas, que nem o Cristo coloca, que a gente não dá conta de carregar, vai dar ruim para nós. Então eu estou brincando, mas é verdade. Se é algo que a gente ainda não consegue fazer efetivamente, vamos começar com metas pequenas. Vamos fazer aos pouquinhos, aos pouquinhos. Porque na hora que a gente assustar, é aquela velha história, né? A caminhada de quilômetros começa com um passo. Então a gente dá um passo. Aí na outra semana já melhora, na outra já melhora, na outra já melhora, na outra. Na hora que eu assustar, eu venci aquela dificuldade. Como a nossa lista é grande, a gente tem desafio para o resto das encarnações, por muitas encarnações, o resto dessa e por outras encarnações. Mas a gente consegue. Sem dúvida a gente consegue. E o Cristo está lá para a gente esperando a gente. A decisão é nossa. A gente é que decide. E aí a gente fecha rememorando a frase dele para Emmanuel. Lá enquanto Publio. Cabe a você seguir agora ou daqui a milênios. Então a decisão de começar é nossa. O Cristo vai respeitar e a gente vai conseguir à medida que a gente for avançando. Então, obrigado pela atenção de vocês, pelas vibrações, e que a gente tenha a humildade de entender e ir colocando conta-gotas para a gente ir melhorando dia a dia e ser caridoso dia a dia, e a gente sem dúvida vai avançar muito na nossa caminhada. Obrigado. Nós que agradecemos.